Olá! Você tem curiosidade de conhecer a história da origem humana? Hoje eu trago a versão dos Sumérios. Fica aqui que eu vou te contar. Olá, eu sou Luiz da Cura Essencial Terapia e hoje, dando seguimento à nossa playlist Origem dos Seres Humanos, nós vamos começar, porque ela vai ter sequências, falar um pouco sobre o mito sumério da criação do homem. Ele, em determinado momento, e obviamente esse mito é enorme, são diversas tabuletas cuneiformes que foram traduzidas por um historiador chamado Zecharia Sitchin, e inclusive ele escreveu vários livros sobre Nibiru, livros sobre o 12º planeta, entre a história e obviamente traduziu oficialmente as tabuletas, contando a história dos sumérios, contando a história dos mitos sumérios, dos deuses sumérios e como se processou a criação da humanidade segundo eles. Muito bem, quem foram os sumérios? Vamos lá. Os sumérios foram um povo que viveu no período de 6.500 anos a 1940 a.C., no que a gente chama assim, entre o rio Tigre e Eufrates, e hoje, na antiga Mesopotâmia, e o que hoje nós chamamos de Iraque. Eles foram os responsáveis pela criação dos primeiros templos e palácios, antes mesmo do Egito. Tá? Isso é interpretativo, tá? Mas tudo bem, é como a história entende. Antes mesmo do Egito. E quais eram os seus principais centros? Uruk, Eridu, Bartibira, Lapak, Sipar e Shuruppak. Essas eram as principais cidades sumérias, da antiga Suméria, obviamente. E Eridu é onde nós vamos chamar de, onde era, pelo menos, foi a primeira cidade, inclusive, suméria a ser criada, ela é onde nós conhecemos como Jardim do Éden. Ou seja, o Éden ficava em Eridu. Então tem uma correlação aí com, vamos chamar, a mitologia hebraica? Sem dúvida. Até porque, no fundo, todos vão dar origem aos mesmos povos. Então, quando a gente vê que a ciência estuda que os primeiros seres humanos vieram ali da África, da América, principalmente da Ásia, como fala? Deu um branco aqui, Oriente Médio, esse é o Oriente Médio, desculpa. Esse é o Oriente Médio, eles não estavam errados nesse sentido, tá? Porque pelos sumérios foi em Eridu, ou Éden, que foram criados o primeiro casal, os primeiros protótipos do que será o Homo sapiens sapiens do futuro, tá? Muito bem. Então, os sumérios, eles eram adeptos do politeísmo. Era um sistema bem complexo, onde existiam vários deuses. Para cada cidade tinham deuses diferentes. Tá? E eles adoravam todos esses deuses. Esse mito, essa criação suméria, ela pode ser encontrada nessas tabuletas, que hoje parte delas estão na Inglaterra, e outra parte está em Nippur, na antiga Mesopotâmia, que foi fundada, quando encontraram essas tabuletas, foram encontradas em Nippur, numa cidade que foi fundada 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Muito bem. Então, o que afirma a mitologia suméria? Ela afirma que, no início, os deuses e os homens governavam a Terra. E quando chegaram à Terra, veja isso, quando chegaram à Terra, esses deuses acabaram desenvolvendo muitos trabalhos, e havia muito trabalho a ser feito. Então, esses deuses trabalharam para extrair da terra o ouro, nosso ouro, que será usado
futuramente para recuperar a atmosfera do planeta deles. Hã? É isso mesmo, é assim que está dizendo. Tá? Então eles vieram aqui extrair ouro e outros minerais também. Muito bem. O texto menciona que em algum momento os deuses se revoltaram com esse trabalho de mineração. Eles estavam revoltados com esse trabalho de mineração e então Anu, que era, vamos dizer assim, o rei deles, ou deus dos sumérios, né? Desculpa, dessa raça, que eu vou dar o nome já já, chegou à conclusão que realmente esse trabalho estava muito pesado. Foi aí então que um dos príncipes, o filho de Anu, chamado Enki, ele propõe a criação de um ser, né? Criar um homem para ajudar os deuses nesse processo de extração. E aí, com a ajuda da sua meia-irmã Ninmah, tanto Enki e Ninmah, e depois mais um filho do próprio Enki, vão começar o processo de criação deste ser que vai ajudar futuramente essas extrações de ouro para os deuses, vamos chamar assim. Muito bem. Então, assim, foi criado o primeiro homem no Éden, e Éden significa terreno plano, tá? E na epopeia de Gilgamesh, ou no épico de Gilgamesh, ou na epopeia de Gilgamesh, o Éden é mencionado como o Jardim dos Deuses, e ficava localizado entre o Tigre e o Eufrates. Então, você, aquela região, onde está o Iraque. Assim nasce o primeiro homem, ou protótipo do que vai ser o Homo sapiens sapiens, ou o homem de Neandertal, que obviamente ainda não conseguia realmente trabalhar com estes deuses nessa extração do ouro, porque eles não entendiam a linguagem, não entendiam, não tinham todo um conhecimento, ainda não era um homem desenvolvido. Muito bem. Quem eram esses deuses? E essa eu acho que é a pergunta, porque assim, os sumérios falam dos deuses. Quem eram esses deuses? Muito bem, esses deuses são o que hoje no mundo da ufologia e entre outras coisas, entre os assuntos esotéricos, são os chamados Anunnakis, ok? Ou também chamado Nibiruanos. Por quê? Porque eles vieram de um planeta que se chama Nibiru. Ok, como eu disse, essa é uma história muito grande e complexa, até chegar no mito da criação humana. São 5 tabuletas contando a história dos nibiruanos, quando eles saíram de Nibiru e acabaram chegando na Terra, localizando o ouro que era necessário para a reconstrução do planeta deles, a atmosfera do planeta deles, que foi destruída por ganância, por guerras atômicas e assim por diante. E aqui eles precisavam do ouro, eles chegaram e encontraram o ouro que era necessário para reconstruir o planeta deles. Então, esses Anunnakis, e o que significa Anunnakis? Olha, vamos lá. Anunnakis significam, ele é chamado Anunnakis, né? Que eram traduzidos como os filhos de Anu, também entendido como descendência da realeza. São os deuses sumérios, acadianos e babilônicos. Mas Anunnakis significa aqueles que do céu vieram. Essa é a tradução da palavra Anunnaki. Então, eu entendo que Nibiruano seria a melhor descrição para esses seres, e que, obviamente, não eram Deus, o Criador universal, é uma visão diferente. Os sumérios trouxeram uma visão diferente, foram criados por deuses muito mais físicos, né, do que realmente aquela concepção metafísica da mitologia hebraica. Então, os nibiruanos vieram e com experiências genéticas, que eu vou detalhar isso um pouco mais no próximo vídeo, falando da 6ª e 7ª tabuleta,
como foi feita a quantidade de experiências e tudo mais, né? Então, com manipulações e mesclagem do seu DNA, DNA Anunnaki, mais o DNA de uma raça de símios que eles encontraram aqui na Terra, já existia realmente alguns símios aqui na Terra, eles mesclando esses dois DNAs em várias experiências, não foi uma só, eles acabaram criando, chegando primeiramente no homem neandertal e algumas outras vertentes, até chegar ao que nós conhecemos como o Homo sapiens sapiens, que somos nós, falando, raciocinando, aprendendo. Isso levou, obviamente, um tempo considerável, não foi feito em um mês, um ano, 2 anos, né? Os tempos de Nibiru é muito maior, os nibiruanos vivem absurdamente mais do que nós seres humanos, e é dito, inclusive, que eles acabaram limitando a nossa capacidade de longevidade, justamente por isso, né? Para que nós pudéssemos ser, não vou dizer seus ajudantes, mas não assim tão ajudantes. Ok? Que mais? Bom, então, segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnakis são extraterrestres vindos do planeta Nibiru e foram eles que criaram a raça humana como vemos hoje. E para os teóricos dos deuses astronautas, né, os Anunnakis foram mais que mera criação da mente religiosa humana, mas são seres que vieram de outro planeta e forneceram todo o conhecimento para a humanidade. Então, essa é a primeira parte desse vídeo. Nós vamos, no próximo vídeo, eu vou detalhar um pouco mais como foi esse processo de criação humana. Se vocês são curiosos para entenderem mais a respeito do assunto, pesquisem, vão encontrar bastante material, e é bem interessante essa história. Eu acho que ela, às vezes, faz muito mais sentido do que outras histórias que nós estamos acostumados a ouvir, ok? Então, espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhem, deixe seus comentários, suas perguntas aqui embaixo, e nós vamos responder todas elas. E até o próximo vídeo. Namastê!